Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje vamos contar a história completa da mega saga Guerra das Sombras. É a saga final do Batman do Joshua Williamson, que contou com um crossover das HQs do Batman, Robin e Exterminador. É um evento de grandes proporções que afetou toda a Batfamília. Então, sem perder mais tempo, vamos começar esse resumo. Só antes, você já sabe, já deixa aquele bate-like e também o bate-comentário que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no YouTube. Te agradece todo mundo que faz isso. Bora agora pro resumo dessa mega saga agora no canal. Capítulo 1: O pós-estado do medo. Gotham está comemorando. O espantalho foi derrotado graças ao Batman e o magistrado também saiu da cidade. O Batman continua cuidando da cidade, observando cada bandido à solta para detê-los, mesmo quando todo mundo está comemorando. Isso leva para uma festa de bilionários com temática de vilões de Gotham. O problema é que alguns vilões de verdade estão entre eles. O Batman percebe que eles estão ali para realizar algum crime e intercede se fantasiando de Killer Croc. Facilmente o morcego detém os vilões. Graças a isso, o pessoal da festa brinda o sucesso do Batman, que acaba estranhando. Não é comum as pessoas vibrarem tanto assim pro Batman. A Oráculo pergunta pro Batman o que ele costuma fazer depois de resolver um grande caso, e o Batman apenas lembra de outras situações em que ele passava com alguns amigos e o Alfred. Mas é então que ele percebe algo. Um dirigível surge informando que alguns Batmans da Corporação Batman estavam sendo acusados de assassinato. Ele informa a Bárbara que irá ficar fora do radar por 48 horas, então parte para Badizia. A Corporação Batman, para quem não lembra, é uma organização que o próprio Batman criou, e dentro dela ali tem outros Batmans que o próprio Batman listou para poder cuidar de outras cidades ao redor do mundo. Esse é um negócio então que vem lá das HQs do roteirista Grant Morrison, antes dos Novos 52, e que agora foi retomado aqui nessa fase. Nessa ilha, o Batman chega até a cena do crime, onde supostamente os Batmans da corporação mataram uma pessoa. O morcegão surge usando um novo uniforme, que é um uniforme que lembra o uniforme do Corporação Batman. Conversando com a detetive do caso, ela informa que os Batmans da corporação se entregaram quando o corpo de um criminoso chamado Abismo foi encontrado. O Batman verifica a cena do crime e confirma que todas as evidências apontam para a corporação terem matado essa pessoa. Mas o morcegão quer saber o porquê disso. O que realmente aconteceu ali? O que levou esses Batmans a matarem uma pessoa? Esse é o grande mistério. Ele revela que não tem mais nenhuma relação com a Corporação Batman e que eles estavam solo desde então. É nesse momento que surge alguém que revela ter financiado a Corporação Batman. E esse alguém é mesmo o Lex Luthor. Ao saber disso, o morcego fica surpreso. Com um toque de ironia, o Luthor fala que o maior detetive do mundo deveria saber o que estava acontecendo com a sua própria organização. Essa aí foi pesada, Luthor, foi muito pesada. Se aproveitando de sua influência, o Luthor ordena os policiais a atirarem no Batman. Afinal, ele é um suspeito, mas ele consegue facilmente derrotá-los e sai dali. Mais tarde, o Bruce Wayne se encontra com o Luthor na cobertura dele nessa ilha. Lembrando que o Luthor sabe que o Bruce é o Batman. O Luthor novamente fica se achando tal e oferece ajuda ao Batman, já que agora ele não tem mais o dinheiro necessário para manter a sua cruzada. Lembrando aí também que na saga do Estado do Medo, o Bruce Wayne deixa de ser bilionário para ser só milionário, sabe? Agora ele tem pouco dinheiro mesmo. E aparentemente isso faz uma grande diferença. É claro que o Batman não aceita esse papinho do Luthor e acaba saindo dali. À noite, o Batman se aproxima da delegacia da polícia dessa ilha, onde os policiais estão debatendo sobre entregar o corpo do Abismo para o Luthor. O Batman suspeita que tem algo estranho e decide ele mesmo investigar o corpo. E quando ele abre o saco da vítima, ele descobre que o Abismo não está ali. Era o corpo de outra pessoa. Então as luzes se apagam e na escuridão o Batman fica contente porque ele percebe que a Corporação Batman não matou ninguém, pois o Abismo está vivo. E esse vilão chega atacando o Batman por trás. E finalmente alguém pergunta quem é esse Abismo. E essa é uma pergunta que eu tava me fazendo desde o início dessa saga. O Abismo, então, é um vilão inédito que eles criaram para essa saga. E acontece que, infelizmente, pro Batman, ele é muito habilidoso. Enfrentando o Batman, ele consegue derrotá-lo usando essa foice maneiríssima. Ele também revela que foi o Batman quem o criou.
A detetive de antes chega para ajudar o Batman, mas então o morcego diz que não consegue enxergar nada. Ele tá cego como um morcego, mas a detetive Shia ajuda ele a escapar. O Batman tem dúvidas se a cegueira é algo temporário. Na Corporação Luthor, o vilão é informado sobre o Batman ter tentado pegar o corpo do abismo, o que pode eventualmente ser um problema. Nesse momento, as luzes se apagam e o Lex Luthor logo percebe quem está ali. É o abismo. O Luthor se prepara para combate, usando uma espécie de armadura do Batman. Nessa conversa dos dois, o Luthor revela que de fato ele tinha um acordo com esse abismo. Mas acontece que ele não gostou como o plano dos dois se desenrolou e agora o abismo tá atrás do Luthor. Quando a luta dos dois iria acontecer, a história corta para mostrar o Batman com a detetive. O Bruce tira sua máscara na escuridão para poder examinar melhor os seus olhos, mas sem sucesso. É quando a detetive começa a contar a história dela e de como o Badisnia sempre foi perigoso. Os ferimentos do Bruce acabam se revelando mais graves do que aparentavam, e a detetive não tem outra escolha senão ajudá-lo. E claro, tudo isso acontece no escuro para ela não ver, que o Batman é o Bruce Wayne. O Batman revela que irá libertar a Corporação Batman, visto que ela é inocente. O problema é que eles estão numa prisão construída pelo Luthor. Com a ajuda da detetive, o Batman consegue facilmente se filtrar e começa o resgate dos heróis presos. Mas durante o resgate, ele pergunta à Corporação Batman por que eles aceitaram o dinheiro do Lex Luthor. E os mesmos falam que é porque o Luthor deu um propósito a eles, uma missão. Os demais heróis ficam revoltados com as perguntas do Batman e começam a atacá-lo. O que pra mim não faz muito sentido, mas tudo bem, vamos ver como é que essa história vai lidar com isso. A luta é interrompida e eles continuam fugindo em direção ao topo da prisão. E lá o Batman pergunta por que eles estão trabalhando pro Luthor de novo. Mas é então que eles falam que o Batman não entende. O Luthor pode ter dado dinheiro, mas o verdadeiro deles não é o Luthor, e sim o Abismo, que chega naquele momento e reúne a tropa. Ao mesmo tempo, chega o Luthor que diz que o Abismo tentou matá-lo. Ou seja, nesse momento o Batman não tem outra escolha senão atuar junto então com o Lex Luthor. Na edição seguinte, nós descobrimos que o Luthor está em Badisnia desde a criação da Corporação Batman. O Abismo converteu os heróis da Corporação Batman para o seu lado, para justamente poderem acabar com o Luthor de uma vez por todas. Quando uma luta iria começar, a polícia aparece de helicóptero e tudo mais, mas a corporação não quer saber da polícia e mesmo assim tenta matar o Luthor. O Batman acaba tendo que proteger ele. E é então que acontece o grande plot twist da saga. O Batman fala para a Corporação Batman o código secreto Clube dos Heróis. E com isso é revelado que a Corporação Batman estava trabalhando escondida para o próprio Batman, a pedido dele mesmo. É isso mesmo, o Batman já sabia de tudo antes e aqui é mostrado novamente o grande preparo do herói. O Abismo fica absolutamente decepcionado com essa informação e começa a lutar contra todos. Enquanto ele bate nos heróis, o Abismo revela a sua história, que ele foi torturado pelo Luthor para se transformar no Batman dele, e que por isso ele queria a vingança do Luthor, mas ele acaba sendo impedido pela detetive de antes e com isso foge. O Batman, mesmo cego, vai atrás do Abismo. E aqui temos um momento muito legal da saga, que é justamente essa luta final entre os dois. Os desenhos aqui realmente são muito bons. Durante o combate, o Batman recupera sua visão e derrota com certa facilidade o Abismo. No final, o Batman oferece ajuda ao vilão, ajuda de verdade, ao contrário do que o Luthor fez. E o Abismo se despede com o melhor diálogo da saga, de que só queria ser como o Batman, mas que no final será apenas a escuridão para sempre. E com isso, ele foge em definitivo. E infelizmente esse vilão aí que tinha até um certo potencial, ele acabou sendo meio desperdiçado aí nessa saga. No epílogo, nós descobrimos que a Corporação Batman nunca de fato trabalhou pro Luthor, e tudo era parte do plano do Batman. Admitido que foi derrotado, o Luthor recua e retorna para Metrópolis. E assim o Batman retorna para Gotham. E em algum lugar, o Exterminador é avisado sobre o retorno do Batman, e que chegou a hora da guerra. E agora sim começa a saga das Sombras da Guerra, com o Exterminador como o vilão principal. Ou será que é ele mesmo? Capítulo 2, Guerra das Sombras Alpha. A saga começa com um pesadelo do Ra's al Ghul. Ele acorda e finalmente percebe que não tem mais nada. Então, ele escuta um barulho vindo de longe. Ele pega suas espadas e se prepara para uma batalha. Mas é nisso que ele observa que quem está lutando ali é a sua filha, Talia al Ghul, e o seu neto, Damian Wayne. Eles estão praticando ali no Palácio do Demônio. A Talia provoca o Damian dizendo que ele não ganhou o torneio de Lazarus. O que, de certa forma, é uma mentira, porque o Damian ganhou, só não seguindo as regras. Observando tudo isso, o Ra's sente orgulho, mas também percebe algo estranho. Ele
ele tá sangrando e apenas lembra de uma frase, que o poço de Lazarus está amaldiçoado, e ele finalmente percebe que chegou a sua hora. Pois é um começo aí um pouquinho confuso, mas já já isso fica um pouco mais claro. Em Gotham, o Batman tá cuidando de um bandido que se achava o executor, nada fora da rotina. A Oráculo então contacta o Batman para ele ver uma notícia. É uma reportagem sobre o Ra's al Ghul e a Talia se entregando para a polícia local. E isso causa um problema político mundial, já que o Ra's possui uma lista de crimes gigantesca em vários países e todo mundo quer julgar ele. Só que o mais interessante é que o Ra's exige um pronunciamento público antes de ser preso. Em um flashback, nós temos uma conversa do Ra's com a sua filha sobre se entregar para a polícia. No primeiro momento, ela acha isso uma péssima ideia, mas o Ra's a convence dizendo que é para um plano maior. Em Washington, eles acabam se entregando e o Ra's consegue realizar o tal do pronunciamento que ele queria. O Batman vai até a cidade para acompanhar, pois está preocupado com a segurança deles. E é nesse momento que ele acaba se encontrando com o Robin, que atualmente nas HQs, o Batman tinha se distanciado da Batfamília e agora estava lá com a sua família Al Ghul treinando com eles. Os dois não conversam muito. O Damian quer apenas garantir a segurança da sua mãe e do seu avô. E bem, finalmente acontece o tal do pronunciamento. O Ra's começa falando sobre o mundo e de como ele está morrendo. E quando chega a hora que ele fala que irá revelar algo sobre o futuro, ele leva um tiro na cabeça. E quem atirou foi o Exterminador. Ele continua atirando, mas acerta apenas o ombro da Talia e ainda joga uma granada onde o Ra's estava. Uma grande confusão se instaura. O Batman finalmente chega até o Exterminador e uma luta se inicia. Enquanto isso, o Damian ajuda a Talia a fugir e tenta resgatar o corpo do seu avô. Afinal, sempre dá para ressuscitar o Ra's al Ghul no Poço de Lázaro, né? Mas a granada do Exterminador explode antes do Damian chegar. E ele só não morre porque o Batman impediu. Não conseguir salvar o seu avô foi desesperador para o Damian, que chora muito e culpa o Batman. O Bruce diz que não tinha opção, era salvar o Damian ou ninguém. O Damian começa a golpear o Batman em choro, e o Bruce o abraça. E tem esse negócio muito legal do Batman pensar numa fala, mas não dizer na realidade, ficando algo que apenas ele pensou. É um bom toque porque geralmente é assim que o Batman se comporta nas HQs. O Batman pede para o Damian voltar para casa, mas o Robin diz que por causa do Batman, ele perdeu seus dois avós. Do jeito mais ignorante possível, o Batman diz que se estivesse lá, ele poderia ter salvo o Alfred. E isso machuca demais o Damian, que apenas sai dali atrás do Exterminador. Só lembrando que o Alfred ele foi morto lá na frente do Damian, pelo Bane. E o Robin ele estava amarrado e não pôde fazer nada, ou seja, na cabeça dele ele falhou em proteger o Alfred. O Damian diz que vai atrás do Exterminador e vai trazê-lo vivo ou morto. Cortamos para o Nepal, onde a Talia é levada às pressas. Ela se recusa a ser tratada no Poço de Lázaro, mas ela pede que chamem as Sombras da Liga para ajudá-la. As Sombras são guerreiros de elite da Liga dos Assassinos, e a Talia ordena eles a matarem o Exterminador. Na cidade de Zandia, onde nós temos o quartel general da Corporação Exterminadora. Sim, Corporação Exterminadora. Isso tá rolando na HQ solo do vilão. A sua equipe fica absolutamente indignada ao descobrir que o Slade fez. Só que o Slade escuta tudo isso e fica ainda mais brabo com a sua equipe. É então que ele descobre o que aconteceu com o Ra's al Ghul. O mercenário diz que esse cara ali é um impostor e que aquele uniforme nem mais é usado por ele. O Slade percebe que alguém armou para ele. E nesse momento, as Sombras da Talia surgem no quartel-general dele para começar a luta. Capítulo 3 – As Sombras Chegaram. Em Washington, o Batman começa a investigar a cena da explosão. Ele usa uma espécie de hologramas que saiu do Arkham Origins para entender o que aconteceu. O Batman se pergunta como que o Exterminador conseguiu chegar tão perto da embaixada. E a agente da D.O. fala que sabe. Ela então leva o Batman até esse buraco longe da cidade que o Slade usou para invadir o local. Continuando sua investigação, um morcego diz que o Exterminador errou o tiro na Talia de propósito. Ele suspeita que talvez a Talia esteja envolvida com alguma coisa. Até porque faz sentido isso. O Exterminador não erraria um tiro tão fácil assim. Ele deixou a Talia viva por um motivo. Bem, cortamos para Zandia, onde está acontecendo uma super luta das sombras com a corporação do Exterminador. É uma luta absolutamente sem controle. A equipe do Slade manda ele sair dali porque eles
estão atrás dele. E aqui acontece um monte de morte. As sombras aparecem e fazem um estrago legal. Então, eles destroem o prédio inteiro, mas o Slade e o seu filho conseguem fugir e decidem se esconder. Cortamos então para outra filha do Exterminador, a Devastadora, que fica sabendo do que o Slade fez. E ela é encontrada pelo Robin, que está atrás dela para descobrir o paradeiro do Slade. E a Rose nem pensa duas vezes. Ela se junta ao Robin para ambos irem atrás dele. É simplesmente mágico, assim como todos os membros da família do Exterminador já quiseram matar o Slade. É surreal, eu acho que não tem como não ter um pai pior que o Slade. Cortamos para a base do Ra's al Ghul. O Batman invadiu o local e consegue facilmente passar pela segurança. Ele chega até a Talia, que não se mostra surpresa com a sua presença. O Batman acha que ela é suspeita, o que deixa a Talia braba, pois ela tá de luto pela morte do seu pai. E bem, a Talia diz que não teve nada a ver com isso. Ela acha que foi culpa do Slade mesmo e o Batman de fato acredita nela. Ao perceber que a Talia tá ferida, o Bruce se aproxima e os dois acabam ficando juntos de novo com um belo beijo. É, o Batman sempre cometendo sempre os mesmos erros. Sem contar aí que a Mulher Gato não tá sabendo disso aí. Aquelas sombras de antes estão atrás do Exterminador. Ela e outras sombras estão tentando descobrir o paradeiro dele, custe o que custar. Enquanto isso, vemos o Exterminador com seu filho Respawn, em São Francisco, se escondendo. Ele o leva até uma base secreta no subsolo da cidade. Ele explica que esse esconderijo é dos tempos quando ele ia atrás dos Jovens Titãs. O Slade começa a investigar para tentar entender o que realmente aconteceu, enquanto seu filho fica super impressionado com os armamentos do seu papai. Cortamos pro Batman com a Talia, que interrompe aquele beijo e diz que foi um momento de fraqueza dela. O Batman pergunta pra Talia por que o Ra's queria se entregar, e a mesma acha que talvez tenha sido por causa do Damian. Ele acredita que o Damian estava mudando o Ra's. A sombra de antes surge para a Talia e a informa que conseguiu capturar um membro da equipe do Slade. É nesse momento que o Bruce descobre então que a Talia tá tendo toda essa luta aí com essa equipe do Exterminador. O que, claro, deixa ele indignado. O Batman percebe que vão matar o amigo do Slade e ele o ajuda a fugir. Afinal, a regra de não matar vale para todo mundo. Ambos conseguem fugir e a Talia manda alguém seguir o amigo do Slade, porque ela sabe que esse amigo vai ir diretamente atrás do Slade. Contudo, quem acaba chegando primeiro do Slade não é a Talia, e sim o Robin e a Rose. E assim começa o duelo do Robin com o Exterminador. Capítulo 4: Robin vs Exterminador. Eu adoro como essa rivalidade do Exterminador começou com o Dick Grayson e agora foi pro Damian Wayne. Todo Robin segue esse destino, que tem que lutar com o Exterminador. O Damian se sai muito bem na luta, mas o Slade tem armadilhas em sua base secreta. Ele ativa um botão e explode o local inteiro. Ele aproveita a brecha para tentar fugir, mas isso não impede o Damian, que consegue segui-lo até o topo do prédio. O Slade fica argumentando que não foi ele quem matou o Ra's. A Rose não acredita muito nisso, mas o Respawn confirma que esteve o tempo todo com seu pai. O Damian não sabe por que ele deveria confiar nesse filho do Slade, mas é então que ele tira sua máscara e revela ser igualzinho ao Damian, só que com cabelo branco. É isso mesmo que vocês estão pensando. O Respawn é filho do Exterminador com a Talia. Então ele é meio irmão do Damian Wayne. Virou total novela mexicana isso. Ele revela que quem criou esse garoto foi o próprio Ra's al Ghul, naqueles experimentos de laboratório. E isso meio que deixa o Damian feliz. Mas quem não gosta disso é o Respawn, que quer uma nova luta com o Damian. E diz que ele sempre teve tudo, uma mãe, um pai, e nunca foi feliz ao contrário do Damian. A luta acaba sendo interrompida quando o Batman chega ali. E ele fica tão surpreso ao ver o filho do Slade quanto nós. O Exterminador recebe uma mensagem do seu aliado Moon, mas ele é surpreendido ao descobrir que ele tinha sido capturado pelas sombras da Talia. Eles tentam fazer uma troca, mas o Slade se recusa, o que resulta na morte do seu parceiro. O Slade então aproveita o momento para fugir do Batman e do Robin, usando uma granada para distraí-los. Depois, Batman e Robin conversam, e o Damian diz que realmente acredita que o Slade não matou seu avô. É quando o Damian está indo embora, o Batman pede para eles ficarem juntos e resolverem o caso, o que o Damian acaba concordando desde que ele possa dirigir. O Batman diz que eles vão precisar de ajuda, e essa ajuda envolve a Corporação Batman e o Ghostmaker. Capítulo 5: Batman e Robin juntos novamente. Na penitenciária de Blackgate, o Batman, juntamente com Robin, conversam com o prisioneiro. Ele é um cara que foi preso se passando por ser um exterminador fake. O Batman acredita que ele está envolvido nesse plano. No primeiro momento, ele não fala nada, mas depois que o Damian cuida dele, o bico dele abre.
Ele conta que foram contratados pela gangue Royal Flush, mas que não tem nada a ver com a situação. Contudo, ele diz que quando eles pegaram aquele traje fake do Exterminador antigo, tinha uma outra pessoa desconhecida que também pegou esse mesmo traje. E ele comprou um traje clássico do Exterminador, exatamente como aquela figura misteriosa usou para matar o Ra's al Ghul. Essa era a informação que o Batman precisava. Agora ele tem uma pista. Os heróis saem dali e vão atrás de Gumby, que está em Central City. Esse cara que cuida das roupas dos vilões. Nesse momento, o Batman pede a atualização da Corporação Batman, liderada pelo Ghostmaker. Eles estão cuidando dos parceiros do Exterminador, daquela sociedade dele. Ao chegarem na cidade do Flash, o Batman e o Robin começam a procura pelo Gumby. Enquanto eles estão procurando, o Robin fica conversando sobre suas aventuras e conta que até teve uma nova namorada, o que resulta numa reação engraçada do Batman. Ao avançarem, eles acabam encontrando o Gumby, mas ele tá morto. Logo de cara, eles descartam que tenha sido um trabalho do Slade, mas é então que surge um misterioso vilão com a roupa do Exterminador. Ele meio que assume a autoria pela morte do Ra's. Ele afirma que essa guerra, das sombras que ele está orquestrando vai acabar somente quando o Slade for punido. Então cortamos pro Slade, que está em Washington. A corporação do Batman estava vigiando de longe. O Slade percebe que está sendo seguido e chama um membro para dizer que sabe quem é o assassino e pede para falar com Batman. Mas nesse momento eles são atacados pelas sombras da Talia. Um combate generalizado se inicia. E o melhor são esses ninjas usando armas de fogo, e a própria HQ percebe o quanto que isso é ridículo. Mesmo o Slade tendo a ajuda da Rose e do Respawn, ele não consegue lidar com todos. O Exterminador chega a ser encurralado por vários ninjas, mas quando eles vão matá-lo, o seu filho Respawn pula na frente para evitar que seu pai morra, e ele leva uma rajada de tiros. O Slade então segura o seu filho chorando, enquanto fala, de novo não, de novo não. E um parceiro também do Batman, que é da Corporação Batman, só chamado O Capuz, ele também morre nessa treta. E bem, nesse momento, essa saga, ela faz um pequeno interlúdio para apresentar alguns desses personagens, de ambas as organizações do Slade e da Talia, e mostrar o que eles estão fazendo nesse meio tempo. Por exemplo, nós ficamos sabendo que a Arlequina tá para ser recrutada para uma nova equipe do Batwing. O Ghostmaker tá cuidando da Corporação Batman e também treinando o Clown Hunter numa espécie de Batman e Robin, enquanto protege um aliado do Slade. Temos também uma pequena história de um flashback da Talia al Ghul, na qual nós descobrimos como ela foi treinada pelo Ra's, e que no início ela era um pouco rebelde a toda aquela disciplina, mas depois que ela fugiu e tem uma conversa com a sua avó, ela finalmente entendeu melhor o legado da família al Ghul e tudo que envolve o clã da Liga das Sombras. E bem, feito esse pequeno desvio, nós voltamos então para os acontecimentos dessa saga. O Respawn vai para a mesa de cirurgia, e enquanto nós temos alguns quadros de lembrança dele com seu pai treinando junto, o Dr. Crime declara que o garoto não está resistindo. Então ele sai da sala de cirurgia e diz ao Slade e a Rose que o Respawn morreu. O Slade chega a apontar a sua arma para o doutor, mas a Rose o impede. Depois que ele sai dali, a Rose vai falar com seu pai, e ele está do lado do filho, segurando a sua mão. E o mercenário tá triste mesmo. Ele lamenta que o garoto nunca teve um nome e só foi criado como uma arma pelos al Ghul. O Slade declara que essa família precisa ser eliminada e convoca a Rose a vingar o seu irmão. E se ela tá do lado dele? Essa pergunta fica no ar, porque em seguida a história então volta pro Batman e Robin, que estão falando lá com aquele Exterminador fake. Ele justifica suas ações falando que a família Ghul e o Exterminador, ambos, eles vêm cometendo crimes imperdoáveis ao longo dos anos. O Batman tenta entender o raciocínio desse vilão, mas ele diz que ainda precisa que tanto a Talia quanto o Exterminador se eliminem. O Damian nota que ele tá tentando disfarçar um sotaque. O Exterminador fake diz que usar o traje do mercenário é um insulto para ele, e que até tentou seguir as regras do Batman no passado, mas nada de bom veio disso. Ele bate em retirada depois de atirar na dupla dinâmica. O detalhe é que na fuga, ele destrói uma parede inteira e cava um buraco gigantesco. O Batman analisa o terreno e parece já ter uma ideia de quem é esse vilão. Bom, com todas essas dicas aí do sotaque e desses poderes envolvendo rochas, eu acho que já tá muito claro quem é esse Exterminador fake. Mas bem, vamos deixar a história revelar aí pra vocês. Enquanto isso, lá o Ghostmaker e a Corporação Batman estão de olho na organização do Exterminador pra ver se eles não tomam nenhuma atitude drástica. Contudo, algo tá estranho. O Exterminador ataca sozinho a base do Ghostmaker, distraindo eles, enquanto sua equipe começa a viajar até a base da Talia.
Talia. Uma luta mano a mano se inicia entre o Slade e o Ghostmaker, e o parceiro do Batman parece levar a vantagem. Contudo, um mercenário pega o Claw Hunter de refém e ameaça matá-lo, mas ele só tá querendo ganhar tempo. O Ghostmaker se desarma e o Slade liberta o Claw Hunter e fala para o garoto ficar feliz, porque tem alguém que se importa com ele. O Exterminador ativa explosivos que ele plantou na torre do Ghostmaker, dando tempo para ele se reunir com a sua equipe e partir rumo à base da Talia. A Talia fica sabendo então que ambas as equipes, do Exterminador e do Batman estão vindo até a sua base. Só que ela, no entanto, vai lá visitar a sua avó. Ela fala que o Ra's ter morrido faz parte de uma profecia. A Talia ordena que ela seja mandada de volta à Ilha de Lazarus. E enquanto a vovó tá indo embora, ela diz que o verdadeiro demônio vai retornar. Nezra vai ressurgir. E em seguida, a trupe do Exterminador enfim chega no lar da Liga dos Assassinos. De volta ao Batman e Robin, eles chegam na base recém-destruída pelo Exterminador. Ele bate boca com o Ghostmaker sobre não conseguir proteger a base, mas o aliado fala que o mercenário estava atuando fora de si. Mas aí o Damian entra na conversa e diz que sabe exatamente onde ele foi. Enquanto isso, lá na base da Talia, de novo tá rolando uma batalha aí sem limites da Liga das Sombras com a equipe do Exterminador. Eis que os dois comandantes se encontram no campo de batalha. O Slade já começa dizendo que ele não matou o Ra's, mas que isso tá no passado, já que as forças dos Alguls assassinaram seu filho. Inclusive, ele debocha da Talia de que ela precisa do Batman para defender ela. E quase chegando no meio dessa batalha, a equipe do Batman e do Ghostmaker se prepara para pular de um jato, mas o Bruce quer deixar o Damian fora dessa luta. O Robin acha que é porque o Bruce não confia nele. E aqui o Bruce lembra da frase dura que ele disse pro Robin no começo dessa saga, sobre ele não ter estado em Gotham para salvar o Alfred. O Bruce admite que ele realmente foi muito duro quando falou aquilo, mas é que ele estava querendo dizer, na verdade, é que ele estava se culpando então pela morte do Alfred, que ele falhou, que ele deveria ter estado lá em Gotham para proteger tanto o Damian quanto o Alfred. O Damian até entende que seu pai queria protegê-lo, mas o garoto pede para o Bruce confiar nele. Então, se atira do jato com o Batman indo atrás dele. E eles, juntos, acabam chegando no meio da briga das duas equipes. Assim que eles chegam na luta, eles querem ir atrás da Talia e do Exterminador. O Damian acaba encontrando a Rose e, conversando com ela, fica sabendo que o Respawn está morto. O Robin fica abalado por essa morte, já que, era um meio-irmão dele, mas fala que eles precisam encontrar a sua mãe. A Talia tá numa briga feia com o Slade. Na briga, ela diz que não sabia desses experimentos do seu pai, mas o Exterminador tá no modo rage total e fala que vai matar ela de um jeito grotesco e depois matar o Damian. E aí ele começa a acertar vários golpes na Talia e até diz, que a Talia sempre vai estar na sombra do Ra's al Ghul, que ela nunca vai ser ninguém. Mas é aí que ela prova que sim, ela é alguém quando faz uma reviravolta nessa luta. Ela pega o Exterminador de surpresa e crava uma adaga surpresa no mercenário. Nesse momento, o Batman, a Rose e o Robin chegam ali e veem que o Exterminador tá morto. Quem também aparece é o Exterminador Fake. Ele aparece falando que queria que tanto a Talia e o Slade sofressem. Tremores são sentidos por todo o templo onde eles estão. O falsário conta que o Batman deveria estar feliz com as ações dele, de trazer a guerra para as sombras. Então, ele começa a rasgar o traje do Exterminador, enquanto diz que o Slade machucou a família dele e os Al Ghul o seu país. E é revelado que esse mercenário fake é o Geoforça, e ele grita que todos vão morrer ali, ou só a Talia, e cabe ao Batman decidir isso. Capítulo 6 – A Guerra das Sombras Ômega. Então, gente, o grande vilão da saga que se disfarçava de Deathstroke fake era, na verdade, o Brion, o Geoforça lá de Markovia. E aqui, como ele tá agindo como vilão, ele já começa dando aquele discurso de vilão para explicar suas motivações. É mostrado que durante os eventos da saga Checkmate, que rolou não faz muito tempo aqui nos quadrinhos, o vilão Manhunter praticamente controlava o país do Geoforça, que é Markovia. O problema foi quando a organização Leviatã ordenou um ataque contra o país do Brion. Ele então chegou a colocar o seu traje e tentou deter essa destruição. O Brion chegou a dar um mega discurso inspirador, mas uma rocha enorme caiu no país dele e a Markovia foi totalmente destruída. E daí veio o motivo dele querer acabar com a família Al Ghul. No presente, ele termina falando que em sua vida ele odiou apenas duas pessoas, Talia Al Ghul e Slade Wilson. E aí, quando o Ra's tentou se entregar para as autoridades,
o Brion viu a oportunidade para acabar com ambos. E com isso, o Geoforça começa a usar suas habilidades e todo o templo começa a tremer. O Batman, que sempre foi um amigo do Geoforça por causa dos Outsiders, ele tenta conversar com o Brion, mas o Brion comenta que o Batman sabe o que o Exterminador fez contra sua família. Ele diz que todos parecem ter esquecido o que o Slade fez com a sua irmã, a Terra, mas ele não esqueceu. E bem, aqui a gente precisa de um pouco de contexto, porque a Terra, que é irmã do Brion, lá na saga do Contrato de Judas dos anos 80, a Terra tinha se envolvido com o Slade. O Brion diz que levou muito tempo para ele fazer esse plano, a fim de acabar com o Slade e o Al Ghul, e principalmente se disfarçar de Exterminador, o que para ele foi muito dolorido. E assim, ele pede ao Batman para ajudá-lo a acabar com a Talia. O Bruce fala que isso não é justiça, e isso faz o Brion ficar ainda mais nervoso, acionando os seus poderes em sua totalidade. As sombras da Talia chegam ali também para tentar deter o Geoforça, mas estes o derrota facilmente. E o Batman pede para o Ghostmaker tirar os membros da Corporação Batman dali. E da mesma forma, a equipe do Deathstroke, que está tentando tirar o corpo do Slade Wilson, consegue localizar ele e tirar dali. Enquanto isso, o Batman e o grupo dele estão encurralados e todo o templo está desmoronando. A única saída é uma grande queda livre, mas para sorte deles, quem chega ali é a Canário, com o seu jato salvando todo mundo. O Geoforça começa a lançar jatos de lava contra o jato, e a Dinah consegue tirar eles dali e aterrissar de forma segura. A Canário conta que soube da localização deles por causa daquela assassina do grupo da Talia e a seguiu até ali. Quando Damon pergunta onde está o Geoforça, todos começam a olhar para cima e na fala do Brion, ele diz que o destino da Talia finalmente chegou. E vemos que o Geoforça se transformou nesse gigante de rochas. E é gigante mesmo. E assim, ao longo da história da DC, o Geoforce já teve momentos que ele surtou, e que ele surtou especificamente com o Deathstroke, e justamente por causa do passado com a irmã dele. Mas assim, mesmo sabendo de tudo isso, eu acho que o pessoal deu uma exagerada um pouco na vilania dele nesse arco aqui. O Geoforça, que está dentro desse gigante, começa a bater em todas as equipes e grita que não acredita que estão protegendo uma assassina como Talia. Toda a equipe do Batman fica desviando e contra-atacando dos golpes desse gigante. Só que o Bruce nota que o Damon não está perto dele. O Robin está escalando esse gigante do Geoforça como se estivesse no Shadow of Colossus. Ele então chama o Brion de covarde e para de se esconder atrás das rochas. Ele se revela dentro do gigante, enquanto que o Damon fala que ele se escondeu quando se disfarçou de Exterminador. Uma luta se inicia entre eles, e com o Brion reconhecendo que o Damon é como ele, foi treinado como uma arma. O Robin diz que nessa jornada de vingança, o Geoforça matou pessoas e as suas ações levaram a outras mortes. E no fim, para orgulho do Batman, o Damon grita que heróis não matam, enquanto ele dá um belo chute no vilão. Olha esse Damon aí, dando orgulho pro papai Batman. Era tudo que o Batman queria ouvir, né? Heróis não matam. Ah, e agora ele é o orgulho do Bruce. E bem, depois desse golpe do Damon, o gigante começa a desmoronar. O Bruce ajuda o Damon depois dessa queda, mas tem um problema. A Talia tá com uma adaga e prestes a matar o Geoforça. O Damon pede ao Batman para confiar nele e fala que a sua mãe também é família. Ele se aproxima e diz à sua mãe que o Ra's, no fim, acreditava que os Al Ghul poderiam se tornar uma família melhor e que eles deveriam pagar por suas ações. O Robin acredita que a Talia pode honrar esse desejo do Ra's, e justamente não matando o Geoforça. E isso é o suficiente para Talia desistir dessa ação. Mas quando o Geoforça tenta atacá-la pelas costas, a Talia dá um belo golpe no vilão que o deixa desacordado. E depois, mãe e filho se abraçam. O Geoforça acaba sendo mandado para a prisão e a Talia Al Ghul, seguindo os passos do Ra's al Ghul, se entrega para as autoridades, fazendo o que ele queria fazer desde o início. Tem também uma reconciliação muito bonita do Batman com o Damon. O Bruce vê o quanto que o seu filho cresceu nos últimos anos.
e o herói que ele vem se tornando. Inclusive, ele comenta que quer saber mais sobre o torneio mortal que ele participou antes e da sua nova namorada. Só que então vem um aviso da Oráculo de um crime em andamento. E nisso, o Batman diz que esse é um trabalho para Batman e Robin, terminando então a saga do Shadow War. Mas temos um epílogo envolvendo o Exterminador. Aquela galera do Slade que pegou o corpo dele, levou ele até um poço de Lázaro e coloca o seu corpo lá. E a princípio não tem nenhuma reação, mas a água do poço começa a ficar escura e o Slade surge ressuscitado. Quando o grupo começa a perguntar sobre quem eles vão caçar, o Exterminador fala para eles pensarem maior e que tem um novo contrato. Ele irá matar a todos. E fica uma deixa aqui para a saga Dark Crisis. E aqui termina essa mega saga do Shadow War. E assim, ó, sinceramente, é uma saga com altos e baixos. Eu gosto desse negócio envolvendo o Batman e o Robin e essa reconciliação dos Al Ghul. Agora, por outro lado, esse negócio do Geoforça, nossa, assim, ó, eu não gostei muito não. Pra mim o Geoforça é um herói, né? Essa jornada de corrupção que ele teve, que vem de tempos atrás até aqui, e ele acaba sendo o grande vilão final, e eu acho que ele tá totalmente fora de controle, né? Os caras têm um monte de herói que é amigo dele, numa nave ele tá querendo destruir a nossa, assim, ó. Acho que isso ficou sem pé nem cabeça. A questão do desenvolvimento da Talia, do Bruce e do Robin, isso eu gosto. O Brion, que eu não gostei muito não. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, podem ficar tranquilos que a próxima mega saga a gente tá fazendo aqui no canal. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo da saga completa de Guerra das Sombras. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!